Bom, eu queria convidar você também para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14. A partir do verso 22, nós vamos ler essa noite. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. A história diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou ele e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Essa é uma história muito conhecida. Mas, quem sabe na tua cabeça está a dúvida agora. O que isso tem a ver com gratidão? O que isso tem a ver com gratidão? Eu comecei a minha fala aqui dizendo sobre o texto da Bíblia que diz: em tudo dai graças. Sabe, esse texto sempre foi difícil para entender na minha vida. Porque quando eu vi o pudim de leite condensado, eu dava graças a Deus. Mas quando eu passava por uma aflição, era difícil dar graça. Quando eu fazia algo que eu gostava, eu dava graças a Deus. Mas quando acontecia algo que eu não gostava, eu não conseguia dar graça. Sabe, a gente veio aqui para falar de gratidão. E eu poderia vir aqui e ser um pouco não fora da regra e vir aqui falar de coisas boas. Falar assim, vamos dar graças pelas coisas boas. E pedir para você anotar aí coisas boas. Só que como dar graças quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? É isso que eu quero conversar com você. Como dar graças quando nada do que a gente quer acontece? Nem pudim de leite condensado, né? Não posso falar isso no Ministério da Saúde, né? Eu podia falar pudim de outra coisa, né? Mais natural, né? Mas ainda não inventaram pudim de glúten, né? Graças a Deus. Mas, bom, tirando as brincadeiras, né? Quando eu olho para essa igreja e olho para a minha vida, nesse lugar, eu lembro de altos e baixos da minha vida. Em épocas da minha vida que eu vim aqui e dei graças a Deus. Mas em épocas da minha vida que eu sentei nesse banco igual você aí, e eram os mesmos bancos, a igreja mudou um pouco. E eu não conseguia dar graças a Deus. Eu me recordo de uma vez, e toda vez que eu venho aqui, acho que eu choro. Porque eu só choro aqui. Mas acho que é porque eu lembro dessas coisas. Eu lembro de uma vez que eu tinha a chave da igreja, e eu abri essa igreja. E eu entrei aqui para conversar com Deus, para ouvir Deus. Na verdade, eu entrei aqui para questionar Deus, para ver qual a resposta que Ele ia me dar pelas minhas dificuldades. E eu lembro que eu saí daqui sem respostas. Talvez é o teu caso também. Em alguns momentos você já entrou nesse lugar para pedir cura, para pedir milagre, para entender porquês e não encontrou. E aí a gente lembra do texto: em tudo dai. É fácil isso? Não é fácil. Quando eu olho para essa história que a gente acabou de ler, a gente olha logo no começo do capítulo 14, que é onde está essa história.
que o capítulo começa não com alegria, começa com tristeza. Se você olhar na sua Bíblia, qual que é o título que está no capítulo 14? A morte de João Batista, Mateus capítulo 14. No mesmo capítulo que tem a história que nós acabamos de ler, Jesus andando sobre as águas, começa dizendo de uma decepção. Jesus diz, João Batista, o maior homem que já existiu. Aí João Batista está preso, tenho certeza, clamando a Deus para tirar ele de lá. E como que acaba João Batista? A gente não precisa ler, né? Ele é decapitado. Morre da pior forma possível. Esse texto começa com dificuldades. Mas quando termina essa história, esse relato da morte de João Batista, a gente olha a continuação do capítulo e a gente encontra outra história. História boa, né? Porque envolve comida. Agora a gente sai da tristeza e vai para a alegria. Porque a história que aparece aí agora, qual que é aí na sua Bíblia? Se você olhar aí no verso 13, diz aí a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimenta mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sabe, a gente sai de uma cena terrível, triste, e vai para uma cena muito alegre. Sabe, essa é a história da minha vida. Altos e baixos. E talvez a história da sua vida também. Muitas vezes a nossa vida é assim, parece um balanço de criança, brincar, né? Tem hora que a gente está lá no alto e de repente, do mesmo jeito, a gente está lá embaixo. A história da multiplicação dos pães, ela termina dizendo que as pessoas ficaram tão maravilhadas com o milagre que Jesus fez, que elas queriam pôr Jesus como rei. E sabe o que Jesus fez? Ele sai da cena. E aí acontece o que a gente acabou de ler, esse milagre de Jesus andando sobre as águas. Queridos, eu queria, junto com você, meditar nisso aqui nessa noite. Sabe o que está acontecendo com os discípulos de Jesus? Logo no começo dessa história, quando eles vão para levantar Jesus como rei, você viu os primeiros versos que a gente leu ali? Diz que Jesus, ele se retira sozinho e manda os discípulos ir embora. O que Jesus faz com relação aos discípulos? Desaponta eles. Alguém aqui já viveu um momento de desapontamento com Deus? Eu já. Desapontado com Deus. É isso que está acontecendo nessa história. Todos eles, Jesus vai ser rei agora. Jesus pega e, a Bíblia diz onde nós lemos, verso 22 ali, né? Manda eles seguirem e ele vai orar sozinho. Desaponta. Frustra ali os sonhos. E a Bíblia diz então que os discípulos resolvem ir para longe de Jesus. Entram no barco e vão viajar. Sabe, quando a gente se desaponta com Deus, a primeira coisa que a gente faz é ir para longe dele. Porque a gente pensa assim, puxa, estava dando tudo certo, Jesus era o rei da minha vida, aí me joga um balde de água fria. É isso que os discípulos estavam pensando. Sabe, eles entram nesse barco, vão viajar, e você leu ali, né, junto comigo, o que acontece no meio dessa viagem? Uma grande tempestade. Mas antes da gente analisar essa tempestade, qual você acha que era o clima dentro do barco? Estava agradável? Você já esteve junto com pessoas desapontadas? É um clima gostoso de estar? Todo mundo dando graças? Sabe qual que era o clima desse barco? Era clima de crítica. Quando tem desapontamento, tem crítica. Tem fofoca. Tem discórdia. Esse era o clima dentro do barco. Quem sabe um cochichando para o outro, Pedro, responde aí para a gente, por que Jesus não foi lá para ser rei? Outro podia falar, Jesus não está nem aqui com a gente.
Jesus me abandonou. Jesus nos abandonou. Sabe, momentos de queda livre que a gente passa na vida. Eu li um outro livro um tempo atrás que diz que na nossa vida nós passamos pelas curvas. E os momentos de curva são os momentos de dificuldades. O próprio Jesus, ele disse, né, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. E a gente lembra desses textos em momentos de dificuldade, né? E até as pessoas falam para a gente, né? Quando a gente está para baixo, alguém fala assim, em tudo dai graças, né? Não é bem assim. Lembra desses textos, né? Alguma coisa tem por trás desse problema. Porque muitas vezes na vida cristã a gente é 8 ou 80, né? A gente quer vitória, mas quando não vem vitória a gente fala assim, não, tem alguma coisa por trás, vamos perseverar. Mas isso sempre vem no nosso sermão, né? Quando a coisa acontece com a gente, aí as coisas ficam difíceis, né? Quando a gente vive isso, quando na prática é a minha vida que está ali passando por desapontamento, desilusão, dificuldades, aí a gente escuta as frases da Bíblia e entende como clichê, gospel. Tenha força, não desista, lute, vá em frente. E a gente fala, isso daí é muito bonito para pôr no Instagram, né? Mas na minha vida não está fazendo diferença nenhuma. Momentos de curvas de dificuldades. É isso que esses discípulos estão vivendo. E aí vem aquelas outras frases, né? Que não estão na Bíblia, mas tem gente que diz assim, né? Nada é tão ruim que não possa. Esse era o clima tão ruim e de repente surge uma tempestade. Tempestades são boas? Às vezes pode ter alguém que fala assim, eu gosto de tempestades, mas é muito difícil, né? Eu não gosto de tempestades. Quando eu fui pastor ali em Campo Largo, você deve recordar que no ano de 2014, se eu não estou enganado, né, no final do ano, ali passou por uma tempestade de pedras que destruíram a cidade. Até hoje a cidade tem problemas ali por causa dessa chuva. Foi terrível. Eu lembro que teve um casal da nossa igreja lá de Campo Largo, de idosos, que na hora da chuva, as pedras começaram a vir, pedras maiores do que um ovo, imagine isso, né? E até o Chama Coral nos ajudou naquela época, eu lembro. Esse casal de idosos, eles, com medo da chuva, resolveram entrar dentro do guarda-roupa, já pensou? Os dois entraram dentro do guarda-roupa e a chuva começou a derrubar o telhado. E a chuva derrubou o telhado. E quando derrubou o telhado, derrubou o forro. E quando derrubou todo o forro da casa, começou a quebrar a parte de cima do guarda-roupa. Eles ficaram em desespero, resolveram correr para a casa dos vizinhos mais próximos. E quando eles saíram correndo, ainda estavam caindo as pedras bateram no corpo deles, eles estavam todos marcados, quando eu fui visitá-los. Tempestades não são fáceis. E tem tempestades que marcam a nossa vida. E quando a gente vê na Bíblia, tempestades nunca elas têm a ver com Jesus, mas os seguidores dele sempre passam por tempestades. Qual é a tempestade da tua vida? Sabe que eu estou falando de muitas coisas negativas nesse começo desse sermão, né? Porque eu quero fazer essa reflexão com você justamente como é a nossa vida de altos e baixos, né? E agora eu comecei falando para você pensar nas gratidões, e agora eu quero que você pense nas suas tempestades. Tempestades não são fáceis de atravessar. E tempestades dão medo. E a gente leu aqui na Bíblia que exatamente esse sentimento foi o sentimento dos discípulos. A Bíblia diz que as ondas e o vento era contrário. Tudo que eles tentavam para recuperar o barco, no meio de tudo que eles estavam vivendo ali, não adiantava, porque o vento era contrário. Sabe a ocasião que nada dá certo? Sabe aquela ocasião que tudo que você tenta dá o contra, né? Aí a pessoa fala assim, não, eu quero arranjar um namorado, e vai lá e luta, quero arranjar uma namorada, e luta com tudo para conseguir, né? Todo mundo começa a namorar, menos ela, né? Aí falam, não, tá todo mundo com a tampa da sua panela, né? E ele fala assim, puxa, eu sou uma frigideira, né?
Não tem tampa, não acho. Não encontro. Aí ele fala assim, não quero saber do amor. Vou me dedicar para os estudos. E ele vai lá, estuda. E ele vê amigos que estudam menos do que ele e tiram notas bem maiores. E ele fala assim, não, chega disso. Não é nem amor, nem estudo. Eu vou torcer para o meu time de futebol. Aí vai assistir lá, é a pior coisa que tem, né? Dá errado também. Não quero saber disso também. Não quero saber de jogo. E fica tentando, já viu gente assim? Ou época da vida que a gente passa por isso, que vai tentando uma coisa, vai tentando outra, e nada vai dando certo. E para piorar, depois que você tenta coisas para encontrar felicidade, vem notícias que jogam uma bomba na tua vida, que são as tempestades, né? E aí vem notícia de doença, vem notícia que você perde alguém querido, vem notícia de um tratamento que você vai ter que enfrentar, vem notícia de contas que aumentaram. Tempestades. A gente perde pessoas que ama, tempestades. Mas a Bíblia diz que no meio dessa tempestade, o que acontece com os discípulos? Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, aparece alguém ali, né? Jesus. Ele começa a andar sobre o mar. Ele aparece no meio da tempestade. Já pensou se a história terminasse aqui? A gente ia falar assim, altos e baixos, mas terminou em alta, né? Porque no meio da tempestade, quem aparece? Jesus! Já pensou que sermão maravilhoso terminar aqui? Louvado seja o nome de Deus. No meio da tempestade, Jesus aparece. A gente ia terminar assim, né? Só que quando aparece Jesus, qual a reação dos discípulos? Eles gritam, a Bíblia diz. Eles ficaram aterrados. A Bíblia diz ali no verso 26 que eles estavam tomados de medo. No meio da tempestade, a gente não consegue enxergar nada. Você teve que dirigir numa grande tempestade? É terrível. Você não consegue ver nada além. No meio de uma tempestade que o vento é contrário, está dando tudo errado, no meio da decepção, no meio que eles não conseguem mais estar perto de Jesus, eles vão para longe, no meio disso tudo Jesus aparece. E eles olham Jesus e falam, é um fantasma. Irmãos, fantasmas existem? O Gasparzinho ali apareceu ali, né? Fantasma existe? Não. Quando você lê lá Eclesiastes capítulo 9, a Bíblia diz que tudo que você tem que fazer conforme a vida, porque depois não dá para fazer mais nada. Tem que fazer com vida, não existem fantasmas. E eu costumo brincar, né? Se você estiver dormindo de noite e alguém puxar o seu pé, o que você tem que fazer? A pessoa de noite está sozinha, alguém puxa o teu pé. O que você tem que fazer? Sai correndo, meu amigo. Porque morto não é. E a nossa avó, Dorca, já dizia, né? Que a gente tem que ter medo dos vivos, né? Não dos mortos. Não precisa ter medo de fantasma. Agora eu fico imaginando Pedro, os discípulos, porque quando a gente vê os filmes de Jesus, agora tem uma novela também, né? De Jesus, a gente vê lá Pedro todo bonitão, barbudo, os discípulos também, né? Todos bonitões. Eu não consigo imaginar eles fortões lá, eram pescadores, olhando e ficando com medo de fantasmas. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo. Mas eles começam a ficar com medo de fantasma, sabe por quê? Porque quando a gente tem decepção, quando a gente tem desilusão, quando a gente está dando tudo errado, a gente tende a ver mais fantasmas. E no livro que eu falei no começo, sobre gratidão, felicidade, ele diz que quando a gente está no momento negativo da vida, tudo a gente olha com negatividade. Tudo. Até coisas positivas, a gente olha com negatividade. A nossa tendência é destacar sempre o negativo em vez do positivo. E já é assim desde criança, né? Quando a criança vai bem na escola, raramente ela recebe um elogio, né? Ou ela recebe, né, um elogio, né? Muito bom, parabéns, e pronto. Quando ela vai mal, o que acontece? Ela fica apanhando lá uns 2 meses, né? E é castigo, e é não sei o quê. Ela recebe mais atenção, valoriza mais o problema do que a solução. A gente tem essa mania como ser humano. E sabe o que acontece? Os discípulos estão com tanto medo, eles estão com tantas dificuldades, que quando Jesus aparece para eles, em vez de eles louvar o nome de Deus, eles falam, é um fantasma. Eles não conseguem enxergar Jesus. Sabe o que acontece? Eu olho para essa história, eu lembro da minha vida, porque realmente, em momentos de dificuldade, é quando a gente tem a tendência, muitas vezes, de não conseguir ver Jesus. Mas o fato de não ver Jesus
não significa que ele não está ali. Talvez eu estou falando para alguém essa noite que está vendo tudo isso aqui, falando, gratidão, ouviu o Chama cantar aqui, né? Falando, nossa, que coisa linda, tal, mas isso não é na minha vida. Não tenho nada para agradecer, eu não consigo agradecer, porque eu não vejo Deus na tua vida. Eu não vejo Deus na minha vida. Eu quero dizer para você o seguinte, se você está pensando isso, o fato de você não ver Deus não significa que Ele não está ali. Quem sabe você está vendo a tempestade, mas não está vendo Ele. E Jesus aparece sim no meio da tempestade, meus irmãos. Ele aparece lá, os discípulos não reconhecem. E qual a reação de Jesus quando os discípulos gritam, é um fantasma, o que Jesus faz? Eu, se fosse Jesus, ia dar uma bronca. Ô pessoal, acorda, né? Eu vim até aqui, vocês estão achando que é um fantasma, sou eu. Mas Jesus, ele fala que é ele, mas ele não briga, né? O que ele fala? Não tenha medo. Sou eu. Você sabe que não tenha medo é a frase que mais aparece na Bíblia? É a frase que mais aparece na Bíblia. Não tenha medo, não tem mais. Não tenha medo. Jesus fala, não tenha medo, sou eu. E qual que é a reação dos discípulos? Não conseguem louvar o nome de Deus ainda. Pedro, ele olha aquilo e fala assim, se é o Senhor mesmo que eu ande sobre as águas. Eu não acredito ainda que é o Senhor, quero ver. E Pedro desce e anda. Você sabe a história, né? E a gente leu. Ele anda sobre as águas, já pensou? A Bíblia só diz que dois tiveram esse privilégio, o próprio Jesus e Pedro. Amigos, quando a gente olha para essa história, você acha que Pedro teve fé para andar até Jesus ou não? Sim ou não? Teve fé, né? Eu já vi alguns sermões, algumas pessoas dizendo assim, quando Jesus falou, vem Pedro, Pedro olhou aquilo, né? E ele estava lá, em cima do barco, e ele olhou Jesus, Jesus falou, vem! Pedro foi assim, né? Ele colocou primeiro um pé, né? Sentiu se estava firme, depois colocou o outro, foi mais um, daí ele voltou, tá firme, aí ele continuou, né? Meio que duvidando, mas indo, né? Só que se você olhar aqui na história, a Bíblia não diz assim, ó, Pedro fala, deixa eu ir, no verso 29, Jesus diz, vem, e a Bíblia diz, Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, ele começou a andar, ele foi. Fé ou não é fé isso daí? Claro que é fé, porque a Bíblia diz que a tempestade não parou, e ele continuou, e ele foi andando. Em tudo dá graças, está fácil de dar graças agora, né? Porque ele está andando por sobre as águas. Lembre-se, ele estava desapontado, e os discípulos também. A gente precisa ir para o fim da história. No meio dessa caminhada de Pedro, o que acontece? Quando ele está indo com Jesus, o verso 30 diz que o que acontece? Diz ali, ele reparou, porém, aonde? Na força do vento, e teve medo, e começou a submergir. Altos e baixos da vida, uma hora está desapontado, uma hora está com fé, está andando. Uma hora lembra que o vento não parou. E a tempestade não parou. Sabe, a gente está aqui para louvar também o nome pela vida da Kelly, né? Nessa caminhada, uma coisa que aconteceu na vida da Kelly que me chamou muita atenção foi um post que ela fez no Facebook. Que, se eu não estou enganado, o título era assim, e o milagre não veio. Alguma coisa assim, né, Kelly? E o milagre não veio. E eu lendo aquele texto, eu lembro que eu fiquei bem emocionado, dizendo assim, que fé dela. Ela está dando graças, sem ter recebido milagre. Ela está dando graça sem a tempestade ter parado. O milagre não veio. A tempestade não parou. Quando você busca a Deus, esperando melhora, esperando respostas, esperando soluções, e você não encontra motivos para agradecer, você não enxerga Deus, você não consegue perceber Deus, o que você faz? O que você faz? O que eu faço? A nossa tendência como seres humanos é olhar como os discípulos fizeram. Em vez de reparar em Jesus, repara para onde?
na força do vento, na tempestade. Tem gente que lê essa história e fala assim, Pedro afundou porque ele foi orgulhoso. Ele estava andando com Jesus e olhou, olha lá pessoal, olhou para os discípulos, eu estou andando aqui e vocês não. Já viu isso, né? Mas não é isso que acontece. Ele afunda por um motivo. Por que ele afunda, irmãos? Repara na força do vento. Eu comecei dizendo para você, qual é o teu motivo de gratidão? Mas agora eu te pergunto, qual é o motivo teu de oração? Qual é a tua tempestade? Mais uma vez eu te pergunto. O que está te fazendo olhar mais para a força do vento, para o tamanho das ondas, em vez de olhar para Jesus? Agora você vai entender porque eu escolhi essa história. A Bíblia diz que quando Pedro afunda, ele grita, salva-me, Senhor! E esse é o verso que eu mais gosto agora da história. O verso 31 diz o quê? Diz assim, e prontamente Jesus faz o quê, irmãos? Ele estende a mão, tomou Pedro. Quando a gente afunda, mesmo sem ter fé suficiente para olhar para Jesus, qual é a reação do nosso Deus? Ele estende a mão para levantar a gente, amém? Quando a gente se afasta de Deus, duvidando, desapontado, achando que Ele nem existe mais para você, quando você vai para longe e acha que está enfrentando tempestade sozinhos, Jesus vai no meio da tempestade para te encontrar, amém? Isso é motivo para agradecer ou não é? Isso é motivo de gratidão ou não é? Quando a Bíblia fala em tudo dai graças, ela não quer dizer que você não vai ter aflição, mas ela diz assim, você vai ter aflição, mas vai conseguir ter o quê? Bom ânimo. Quando a Bíblia fala em tudo dai graças, não quer dizer que Deus só vai te dar coisas boas, que só vão vir as águas tranquilas e mansas, e os pastos verdejantes. Ele quer dizer que às vezes vai ter que passar pelo vale da sombra da morte. E é gostoso passar pelo vale da sombra da morte? Claro que não. Mas Davi entendeu em tudo dar graças, e ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que acontece? Eu não vou ter medo. Por quê, irmãos? Sabe o que é isso? É presença de Deus. Sabe qual que é a nossa maior gratidão? É que Deus não nos abandona, amém? Eu não sei como foi teu 2018. Você pode estar aqui falando, pastor, foi horrível, foi um dos piores anos da minha vida. Ou você pode dizer assim, foi o melhor ano da minha vida. Eu não sei como foi teu 2018, sei como foi o meu. Mas eu olhando para esse texto aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Você está feliz com 2018? Bênção de Deus. Mas felicidade passa. Triste falar isso, né? Eu queria ter felicidade eterna. Só que esse mundo é feito de aflições. Jesus disse, felicidade passa. Você está agradecendo hoje, mas talvez você amanhã vai ter que vir aqui para suplicar. Mas eu quero dizer para você que veio suplicando essa noite de tristeza. Tristeza passa também. Nenhum dos dois são estados fixos nesse mundo. Nem a tristeza, nem a alegria. Isso passa. Mas o mesmo Davi que escreve das águas tranquilas e fala do vale da sombra da morte, ele diz assim, mas eu quero habitar para sempre na casa do Senhor. Porque vai chegar um dia que nós vamos ter um estado eterno de felicidade. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados são os que choram. Alegres, gratidão, são gratos aqueles que choram. Porque eles vão ser consolados. Felicidade na Bíblia não é um estado presente. É um estado que vai ser recebido no futuro. No mundo nós vamos ter aflições. Mas, bom ânimo. Queridos, a gente precisa concluir essa meditação. Mas essa história não acaba aqui. Jesus levanta Pedro e fala uma frase para ele, né? Ele olha para Pedro, no verso 31, estende a mão, e eu peguei só essa parte que é bonita, né? Mas a nossa vida é de altos e baixos, né? Ele levanta Pedro, tira Pedro da água e fala o que para Pedro? Homem de pequena fé, por que que você duvidou? Eu olho essa história e falo assim, puxa, Jesus pegou pesado agora, hein? Estava tão bonita a história, né? Levantou, dá um abraço, tchau e bênção, né?
Mas não, Jesus levanta e já dá uma nele, né? Por que você duvidou, Pedro? Irmãos, Pedro teve fé ou não teve fé? Lembra que eu perguntei? Ele teve fé para andar na água? O que vocês falaram para mim? Teve! Agora Jesus olha para ele e fala assim, homem de pequena fé. Irmãos, eu olho para essa história e falo assim, puxa, se Pedro era um homem de pequena fé, a minha fé então... Porque se fosse eu, e muitos aqui me conhecem, sabem disso, eu não ia nem descer do barco, irmãos. Eu já estava procurando uma outra forma de sair dali. Quando Jesus apareceu e é um fantasma, acho que eu já tinha andado sobre as águas, mas não por milagre, é de medo de sair correndo, né? Já tinha dado no pé de alguma forma. Porque eu sou meio medroso, eu tenho medo. Eu ia duvidar com certeza, e não só duvidar, não ia nem descer. Jesus falava, Wellington, vem. Eu falei, não, Senhor, já acredito. Não preciso nem descer da água, né? Mas Pedro fala, não, eu quero ir. Pedro vai, ele anda, ele anda sobre as águas. Eu fico pensando, João ouvindo isso, né? Mateus, Pedro é homem de pequena fé, e nós que nem descemos. Vou perguntar mais uma vez, nessa história, Pedro teve fé ou não teve? O que você acha? Teve? Mas Jesus está falando homem de pequena fé. Teve pouca? Mas teve. Mas Jesus disse assim, ó, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover até as montanhas. E aí, agora eu coloquei você numa cilada, né? Pedro teve fé ou não teve? Você disse para mim que teve. Ele disse, foi pouca. Mas Jesus disse, se tiver o tamanho de um grãozinho, você vai mover montanhas. Eu vou descer para falar isso para você. Sabe, irmãos, na Bíblia, fé não é questão de tamanho. Porque Jesus disse, ó, fé é o tamanho do grão de mostarda, faz milagre, move montanhas, faz o impossível. Fé na Bíblia não é questão de tamanho. Sabe o que é fé na Bíblia? É questão de durabilidade. O quanto ela dura. Pedro teve fé, mas a fé durou muito pouco. Eu tenho fé nas minhas atitudes, mas muitas vezes ela dura muito pouco. Que é o primeiro problema, eu afundo. Pedro teve fé, caminhou, andou, estava firme, mas no primeiro vento que ele lembrou, opa, a tempestade não acabou. Pedro fez o quê? Tibum, afundou. Essa é a nossa vida, irmãos. Tem dia que a gente está andando sobre as águas faceiro, mas tem dia que a gente afunda. Tem dia que a gente não quer louvar, não quer agradecer. Sabe, irmãos, como a história termina? Depois que Jesus fala, homem de pequena fé, porque duvidou? Não tem resposta de Pedro. Tem um ato de Jesus. Olha o que acontece no verso 32. Diz o quê? Subindo ambos aonde? No barco. O que aconteceu daí? Cessou o vento. Sabe, quando a gente lê essa história, dá a impressão que depois que Pedro começou a andar com Jesus, não teve tempestade mais. Só que é o contrário. Enquanto eles não voltaram para o barco, o vento não. Olha bem para mim agora. Querido, andar com Jesus não significa que não tem tempestade, não. Andar com Jesus não significa que não tem vento forte, não. Pelo contrário, o vento não para quando você está com Jesus. E em muitas ocasiões ele fica até pior. E você sabe do que eu estou falando, porque tem muitos aqui que já enfrentaram muitas dificuldades para seguir Jesus. E você está seguindo ainda hoje. Mas a Bíblia diz o seguinte, que quando ambos subiram no barco, o vento parou. Sabe qual é a aplicação que eu vejo nisso aqui? É que a Bíblia diz que quando eles chegaram no barco, o último verso da história de hoje, diz ali, que todos gritaram verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Todos reconheceram Ele como Deus. Sabe qual a lição que eu tiro disso aqui? É que na nossa vida as tempestades não vão cessar. Mas um dia a gente vai chegar num porto seguro. E nesse porto seguro, os ventos vão parar. Amém? Só que enquanto a gente não chega nesse porto, os ventos vão
Qual é a boa notícia então, pastor? O Wellington, né, que a maioria me conhece como Wellington, né? Por quê? Qual a boa notícia aqui, Wellington? Sabe qual é a boa notícia aqui? Sabe qual é o evangelho aqui? É que a Bíblia faz questão de dizer o seguinte: ambos subiram no barco. E essa cena que mexe com o meu coração. Porque Pedro sai sozinho para andar na tempestade, mas volta abraçado com Jesus. Sabe, isso mexe comigo, porque eu lembro de ocasiões que eu vivi aqui, e eu achei que eu estava sozinho, mas hoje eu olho para trás e vi, não, Jesus estava no meu lado. Eu olho para o livro de Jó, e Jó perde tudo, e ele fala assim, puxa, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. E ele não tinha recebido todas as coisas ainda, ele diz assim, agora eu conheço Deus de ver, de estar do lado. Sabe, Kelly, eu não sei os detalhes íntimos da vida de vocês, Anderson. Mas eu sei que vocês sentem Deus do lado de vocês. Sabe, o barco não chegou ainda. Mas Jesus está abraçado, amparando você. E eu louvo a Deus pelos testemunhos que vocês dão. Porque demonstra isso, que vocês estão confiando de que Deus está do lado. Sabe, isso é gratidão. Mas eu quero falar para você também. A gente vai ouvir uma música aqui. Eu queria pedir para a pessoa que vai fazer essa mensagem musical para se preparar. A irmã, né? Pode vir aqui, irmã. Querido, qual é a tua tempestade? Não olha para mim e diz que você não tem tempestade. Porque Jesus disse, no mundo você vai ter. Qual é a tua tempestade que tem deixado você não enxergar Jesus? Sabe, quando a gente não enxerga Jesus, a gente não tem motivos para agradecer. Eu comecei esse sermão dizendo que eu não entendi o texto em tudo dai graças. Sabe, hoje eu tenho entendido isso. Sabe por que em tudo que a gente tem que dar graças? Porque quando Jesus subiu ao céu, depois que ele foi crucificado, você lembra qual foi a última frase que ele disse? Você não fica emocionado com isso? Jesus diz assim, eis que estou convosco quando? Todos os dias, até quando? Jesus está com a gente só nas horas de gratidão? Não. Jesus está comigo só quando eu estou feliz? Só quando eu estou aproveitando? Não. Jesus está comigo quando eu perdi o meu pai, ele estava comigo aqui. Jesus estava com você quando você perdeu sua mãe, quando você perdeu um filho, quando você perdeu um casamento. Jesus está com você quando você ri, mas Ele também está com você quando você chora. Jesus está com você quando você recebe uma notícia que faz você perder o seu chão. Sabe, a gente não tem que ser masoquista e dar graça pelos problemas. Ai, como é bom sofrer, obrigado, Jesus. Não, não é isso. A gente até ri, mas às vezes dá a impressão que a gente quer que aconteça isso, né? Ah, em tudo dai graça. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por essa doença, obrigado por essa praga. Não! A gente tem que dar graça, sabe no quê? Dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque mesmo no meio dessa praga, desse problema, o Senhor está comigo. Como que é seu nome? Desculpe. A Fernanda vai cantar agora uma canção para a gente. Se você escrever um papel aí, no papel o seu motivo para agradecer. Mas sabe, eu queria pedir para você trazer esse papel aqui na frente. Eu vou estar segurando uma caixinha aqui de agradecimentos. Só que, enquanto a Fernanda estiver cantando... Obrigado, Dani. Eu queria pedir para você, para dar um passo de fé. Você começou escrevendo 4 motivos para agradecer, né? Se você tiver o outro lado da folha aí, escreva pelo menos 4 motivos, ou outros motivos que você quer escrever hoje, dizer assim, eu quero ter fé, eu quero que a minha fé dure aí no meio dessa tempestade. Senhor, me ajuda a vencer esse problema, me ajuda a vencer essa ocasião da minha vida que está mais para baixo do que para cima. Enquanto a Fernanda estiver cantando, hoje é motivo de celebrar, porque é motivo de lembrar que Jesus está com a gente todos os dias, amém? Enquanto ela estiver cantando, convido você para trazer aqui o seu motivo de gratidão e o seu motivo para ter mais fé, onde você precisa ter mais fé.
É fácil adorar quando a sua vida é o reflexo de um vencedor. Quando o público aplaude emocionado seu louvor. Quando tem nas mãos tudo que sonhou. É simples se entregar quando o vale da escuridão não aflige o seu lar. Quando a lágrima não escurece a luz do teu olhar. Quando todos sempre querem te abraçar. Hoje quero adorar, não importa a situação. Me entrego por inteiro em tuas mãos. Hoje vem me transformar pela humilde oração. Lhe peço tua paz e teu perdão. É fácil adorar quando a sua vida é o reflexo de um vencedor. Quando o público aplaude emocionado seu louvor. Quando tem nas mãos tudo que sonhou. É simples se entregar quando o vale da escuridão não aflige o seu lar. Quando a lágrima não escurece a luz do teu olhar. Quando todos sempre querem te abraçar. Hoje quero adorar, não importa a situação. Me entrego por inteiro em tuas mãos. Hoje vem me transformar pela humilde oração. Lhe peço tua paz e teu perdão. Como cego anseia a luz, quero ver brilhar a tua glória em teu altar. Perante tua presença não saio sem sentir o toque do eterno amor em mim. Hoje quero adorar, não importa a situação. Me entrego por inteiro em tuas mãos. Hoje vem me transformar pela humilde oração. Lhe peço tua paz e teu perdão. Lhe peço tua paz e teu perdão. Amém. Amém. Obrigado, Fernanda. Queridos amigos e irmãos, meu texto preferido da Bíblia é Apocalipse 21, verso 4, que diz assim: e Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Essa cena mexe comigo porque eu já chorei muitas vezes na minha vida, tanto de alegria, tanto de tristeza. E tem muitos porquês que até hoje eu não entendo, e eu sei de pessoas que estão aqui que não entendem alguns porquês. Mas sabe, a cena mais bonita do céu vai ser quando Jesus, o próprio Deus, Ele vai vir para enxugar as minhas lágrimas. Ele vai vir para enxugar as tuas lágrimas. Ele vai vir para explicar os teus porquês, que hoje a gente não tem respostas. Mas isso é tão certo. Isso é fiel. Porque no mesmo capítulo 21, Deus diz para João, João escreve, porque essas palavras são fiéis e...
Quantos nessa noite gostariam de ficar de pé e dizer assim: eu quero que a minha fé dure mais, eu quero resistir às tempestades? Esse é o teu desejo? Louvado seja o nome de Jesus. Porque gratidão e decepção às vezes pode estar no mesmo papel, mas a vitória só existe num lugar, é em Jesus Cristo, amém? Querido Deus, é tão gostoso voltar aqui para a igreja do Portão, é tão gostoso encontrar amigos, encontrar família, mas eu louvo o teu nome, Senhor, porque é muito mais gostoso ter a certeza de que o Senhor está sempre do nosso lado. Obrigado, Senhor, porque aqui eu entendi, nesse prédio, de que o Senhor não se limita apenas a esse prédio, mas o Senhor está em todos os lugares, sejam eles momentos de tristezas, lugares de alegria. O Senhor acompanha a gente aonde quer que nós estejamos. Eu sei, Senhor, que talvez tenha algumas pessoas que estão aqui atravessando por tempestades e não tem motivos para agradecer. Abre os olhos dessas pessoas, Senhor, para que elas possam ver que no meio dessa tempestade o Senhor está com elas. Tem outras pessoas aqui que até já passaram da tempestade, mas hoje se sentem afundadas na tristeza, na decepção, porque achavam que estavam sozinhas nas tempestades e hoje estão cada vez mais fundo nos seus problemas. Senhor, eu peço para que o Senhor abra os olhos dessas pessoas também, para que elas enxerguem nesse momento o teu braço estendido para levantar cada uma delas. Tem pessoas aqui que têm muitos motivos para agradecer e outros que têm muitos motivos para pedir. Mas louvamos o teu nome, Senhor, porque mesmo no meio das aflições o Senhor nos dá motivos para ter bom ânimo. E o maior motivo é a tua presença. Por isso, Senhor, enche agora nesse momento a vida de cada um que está aqui com a sua presença. Porque a tua palavra diz que aonde existem luz, as trevas vão embora. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, tira as trevas da vida de quem precisa e nos leva de volta para casa cheios de fé, uma fé que dure até em momentos de dificuldade. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito e pela vida da Kelly também, que nós agradecemos, porque o Senhor tem ouvido as orações. Continue dando essa fé inabalável a essa família e para pessoas que estão precisando também, passando, quem sabe, pelo mesmo problema. Que através desse testemunho, muitas pessoas se levantem também. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado e diz assim, ó: não desista de Jesus.